Oi pessoal, bem-vindo a mais um Reflexões e dessa vez a gente vai falar de homossexualidade e cristianismo. Agora, antes de continuar, eu queria deixar claro que esse vídeo é um vídeo onde eu pretendo estabelecer um certo diálogo com o pessoal do conservadorismo, o pessoal conservador cristão, tá? Eu não estou aqui para fazer um vídeo lacrador contra a homofobia, coisa parecida. Eu estou a fim de estabelecer um diálogo. Ou seja, o que eu quero trazer aqui é uma parte do Antigo Testamento, principalmente do Levítico, e a gente vai refletir juntos aqui, eu e você, que é mais conservador do que eu provavelmente, mas eu quero exatamente dialogar com você. A gente vai refletir juntos sobre se a gente está realmente interpretando a Bíblia corretamente, se a gente está lendo tudo que está escrito na Bíblia, ou se a gente está pegando só pequenos trechos para justificar, de repente, o nosso preconceito, e um preconceito que pode, lá na outra ponta, justificar uma violência contra o pessoal homossexual, né? Será que a gente não está contribuindo para isso indiretamente? E a gente vai dialogar sobre isso, ok? Então, se vocês quiserem continuar, fiquem aí para a gente conversar sobre isso. Bem, faz uns anos atrás, na véspera da Parada do Orgulho Gay de Ribeirão Preto, que é uma cidade do interior de São Paulo, a justiça mandou retirar um outdoor da rua que era considerado um outdoor homofóbico. Tá? Eu vou ler aqui o que estava escrito no outdoor, e era um trecho do Levítico, tá? Então o outdoor é assim: assim diz Deus, se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, 3 pontinhos, e aí falar que é Levítico 20:13, tá? O que aconteceu? O juiz que julgou o caso, ele afirmou que, abre aspas, a Constituição Federal protege a conduta do réu de expor suas opiniões pessoais, ou seja, a conduta de quem botou a opinião pessoal e botou lá o cartaz, que é a opinião que está lá no livro sagrado dele, que no caso é o Antigo Testamento Bíblico. Mas ao mesmo tempo, a Constituição também protege a intimidade, a honra e a imagem das pessoas quando violadas. Então, com esse julgamento, um dia antes de começar a Parada do Orgulho Gay em Ribeirão Preto, esse outdoor foi realmente retirado. E aí o pessoal criticou, e basicamente o que eles levantavam ali na crítica deles era mais ou menos assim, ó: da mesma forma que o homossexual tem o direito de viver sua vida como lhe apraz, e os simpatizantes dessa conduta demonstrarem sua simpatia, também aqueles que não apoiam esse comportamento devem ter direito à voz e opinião. É simples assim, um peso e uma medida para todos. Parada gay pode, mensagem bíblica em outdoor não pode. Então faz sentido isso daqui, tá? Como eu disse, eu estou querendo estabelecer um diálogo realmente, então faz sentido. A questão é, depois dos 3 pontinhos, lá em Levítico 20:13, tem mais alguma coisa. Será que você lembra do que tem? Será que você leu isso já na sua vida ou leu recentemente para se lembrar? É isso que a gente vai discutir a seguir. Então, como eu ia dizendo, ali tinha 3 pontinhos e agora eu vou trazer o versículo completo, tá? Levítico 20:13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como uma mulher, ambos fizeram abominação. Aí continua: certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Isso aqui no outdoor é uma ameaça, certo? Quer dizer, uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é você ameaçar a vida de alguém com um julgamento sumário da época de Levítico. E aí, se a gente voltar na época de Levítico, a gente vai voltar na época em que os hebreus, o povo judeu, andava pelo deserto, né? Eram tribos andando pelo deserto, eles não tinham lugar praticamente para ficar, eles não tinham prisão. Então, se alguém praticava alguma coisa que era contra a lei, você não tinha que compreender e esperar o cara se ressocializar com a sociedade ali dos nômades pelo deserto. Você não tinha muita opção. Ou você bania o cara, que era basicamente um julgamento de morte também, ou então você matava. Então por isso que tem lá o certamente morrerão. A questão é, isso acontecia naquela época, né, milhares de anos atrás. Hoje a gente não teria por que fazer isso, né? Aí tem uma outra questão. Se você vai julgar que um homem deitando com outro homem é caso para pena de morte, você
está ainda seguindo essas leis antigas do Levítico, você vai ignorar o que Jesus falou, né? Que ele veio para rever todas as leis e você deveria amar o próximo como a si mesmo, Deus acima de todas as coisas, né? Mas no próprio Levítico já tem alguma coisa assim, como a gente vai ver. E aí tem uma outra questão. Tem várias outras leis no Levítico que você deveria estar seguindo. Por que você vai seguir somente essa? Então, quando eu voltar aqui, eu vou trazer uma lista de leis que tem no Levítico e a gente vai ver por que será que só o caso do homem deitar contra o homem, que é uma coisa julgada tão séria e que justifica até uma pena de morte. Muita gente justifica suas agressões, né? Não necessariamente pena de morte, mas agredir alguém porque está lá disso na Bíblia, que certamente morrerão, no mínimo eu vou dar uma paulada nele. Quer dizer, mas por que você só faz isso? Ou por que você só acha que isso seria justificável pela Bíblia só nesse caso e não nos outros casos do Levítico, tá? Então a gente vai voltar aqui com mais outros casos do Levítico e a gente vai ver se a gente está seguindo todos eles ou não. Então, vamos agora com a lista de algumas faltas segundo o Levítico. Tatuagens, nem pensar. Levítico 19, 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. É preciso muito cuidado com a forma como a gente corta o cabelo, segundo o Levítico 19, 27. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificareis as extremidades da tua barba. Já segundo Levítico 15, versículos 13 e 14, a cada menstruação feminina, né, passados 8 dias, será necessário sacrificar 2 pombos para a purificação da mulher. Aqui, como está escrito lá, quando, pois, o que tem o fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação. E ao 8º dia, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e virá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e os dará ao sacerdote para o sacrifício. Ou seja, a cada menstruação a mulher tem que ficar isolada e ainda tem que sacrificar 2 pombos. Será que a gente está fazendo isso? Segundo Levítico 11, 7, se você comer carne de porco, você está lascado. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em 2, mas não rumina, este vos será imundo. E aí, segundo Levítico 26, é preciso muito cuidado antes de consultar um feiticeiro. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Aí fica difícil julgar o que é feiticeiro e o que não é, né? Às vezes muita gente julga feiticeiro, gente da religião contrária à sua. Segundo Levítico 20, 10, mulher casada, você não pode mexer de jeito nenhum. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. E o adúltero... certamente morrerão o adúltero e a adúltera. Ou seja, se você fez algum adultério, você está tão lascado quanto o homossexual, segundo o próprio Levítico. Segundo Levítico 20, 14, esse é o último, tá? Se por acaso acha sua sogra bonitinha, tire imediatamente esse pensamento da cabeça. E quando o homem tomar uma mulher e a sua mãe, ou seja, uma mulher e a sua sogra, maldade é, a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. A ele e a elas, né? Teoricamente aqui você mandava todo mundo para o fogo. Você, a sua mulher e a sua sogra. Está escrito no Levítico. Então acho que já deu para entender uma boa parte do problema, né? Não quero aqui criticar diretamente a Bíblia. A gente vai trazer, inclusive, outras partes do Levítico que são muito diferentes dessa, né? Então, tem gente que acha que tudo foi ditado por Deus, mas, sinceramente, você não acha que essa parte aqui especificamente não parece mais uma lei local ali do pessoal que andava pelo deserto? Será que tudo isso foi realmente ditado por Deus? Porque você pode, assim, eu acho justificável você imaginar que o Gênesis, por exemplo, é ditado por Deus, né? Uma mitologia ali de criação. Não vou julgar isso, mas será que isso aqui é da mesma qualidade do Gênesis, da mesma profundidade espiritual do Gênesis, por exemplo? Isso que a gente tem que parar para refletir. E se for o caso,
por que seguir só a questão da homossexualidade? Né? Por que só punir o homem que deita com outro homem? Segundo o que está acontecendo aqui, se você trai a sua mulher, ou se você pega a mulher do próximo, se você pega a sua mulher e a sua sogra, vai todo mundo pro fogo. E não é no fogo lá no final da vida, não ir pro inferno, não. É na hora ali, tá falando ali, vai pro fogo na hora. Os caras têm que matar mesmo, entendeu? Então acho que a gente tem que parar para refletir sobre isso. Será que vale a pena a gente trazer essa coisa tão antiga para a época atual? Entendeu? Mas tem coisas boas no Levítico também, quer dizer, tem coisas amorosas no Levítico. E a gente vai contrapor exatamente essas coisas do Levítico com essas outras aqui. Pra gente parar para pensar se de repente ali não é uma mistura de pessoas que tinham opiniões diferentes ou coisa parecida e que estavam meio confusas sobre qual lei que deveria ser seguida. E no mínimo, a gente não está mais no deserto, a gente poderia seguir as leis mais iluminadas do Levítico, não as mais sombrias, tá? Então daqui a pouco a gente volta. Então, voltando como eu ia falando, no mesmo Levítico você vai encontrar trechos muito interessantes, como Levítico 19:33, não oprimir os estrangeiros, ou Levítico 19:14, não amaldiçoar os deficientes, ou Levítico 19:18, não se vingar e amar o próximo como a si mesmo. Quer dizer, já estava lá no Levítico. E aí a gente pensa, quem é que falou isso depois? Quem é que falou que isso seria a lei que estaria acima de todas as outras leis? Ou seja, amar o próximo como a ti mesmo, Deus acima de todas as coisas. O doce Rabi da Galileia, Jesus. E ele também falou assim, numa ocasião que vocês vão se lembrar, não vou precisar explicar em detalhes. Ele falou, atire a primeira pedra quem nunca houver pecado. E aí a gente vai para a etimologia da palavra pecado, antiga, e ela fala simplesmente em errar o alvo. Ou seja, não tinha uma conotação especificamente religiosa, depois pode ter sido agregada, mas originalmente pecado era errar o alvo. Quem erra o alvo está tentando acertar o alvo e por acaso errou e depois ele tenta de novo. Essa que é a questão do próprio cristianismo, você renovar a si mesmo, você se melhorar como pessoa. E quando Jesus vem falar que ele renova as leis e que você deve, na verdade, só se preocupar em amar o próximo como a si mesmo e Deus acima de todas as coisas, ele está falando disso. De você não atirar a primeira pedra, porque todo mundo pecou, na verdade. Ele mesmo fala isso. E ele também fala que dia virá que a gente fará tudo aquilo que ele fez e ainda muito mais. E será que a gente vai conseguir chegar perto de Jesus, julgando os outros ao fogo, ao inferno, ou a certamente morrerão, sei lá, está escrito lá no Levítico. Mas o mesmo Levítico fala em amar ao próximo como a si mesmo. Então, abre a Bíblia e lê e deixa ela tocar o seu coração, porque não é possível, sinceramente não é possível que a gente ainda consiga se sentir forçado a odiar um homossexual porque está escrito na Bíblia, porque nem é exatamente isso. Está totalmente fora do contexto. E se você vai seguir esse mandamento bíblico, por que não seguir os outros? Como é que você come carne de porco? Como é que você corta o cabelo do jeito que você corta? Como é que você usa tatuagem? Como é que você já foi adúltero na vida? Quer dizer, tudo isso você não deveria estar fazendo. Você está tão pecador quanto o homossexual, porque no Levítico não diferencia uma coisa da outra. É tudo tão ruim quanto. Comer carne de porco, teoricamente, é tão ruim quanto dar a bunda. Com perdão da palavra. Mas é isso, acho que vocês entendem o que eu quero dizer aqui, certo? Errar o alvo, a gente está todo mundo tentando acertar o alvo. Se eles estão ainda errando o alvo, tudo bem, você pode considerar, não, mas está errado, tem que procriar espécie, aquela história toda. Eu não vou julgar isso, certo? Não vou julgar isso, não quero fazer aqui um vídeo lacrador, condenar, nada disso. Entendo que você possa pensar assim. Mas será que a gente não está errando o alvo por uma distância maior quando a gente é violento com eles? Eu vou dar um outro exemplo aqui. Um cristãozão que vai na igreja e se diz cristão, eu sou cristão, eu sou praticamente santo, né? Estou exagerando um pouco, mas assim, as pessoas que se declaram, eu sou um homem de bem, eu sou cristão e tudo mais. Aí o cara bate na esposa em casa, certo? Violência doméstica. Ou coisa pior, mas vamos ficar só nisso, bateu na esposa em casa. O que será que é pior? Dar a bunda ou bater na esposa em casa? O que você acha que Jesus falaria sobre isso? Você acha que ele ia julgar pior o cara que está amando outro homem ou aquele homem que é heterossexual, mas que bate na esposa? O que é errar o alvo por uma distância maior? Entende o que eu quero dizer? Então se você vai pegar a sua pedra e você vai levantar e você não vai desistir de jogar ela,
Aí é que eu falo, Deus tenha piedade de nós, porque pedras não faltarão. Então, para encerrar, volto mais uma vez no Levítico, com aquele trecho que fala: não oprimais os estrangeiros. Mas quem são os estrangeiros? Aí que está. Não oprimais os estrangeiros. Sejam os estrangeiros de sua terra, sejam os estrangeiros da sua cultura, sejam os estrangeiros da sua etnia, sejam os estrangeiros da sua crença, sejam os estrangeiros da sua opção sexual. Porque se Javé é mesmo o Senhor, Ele é o Senhor de todos nós. E você não precisa, quando você vai lidar com homossexual, apertar a mão de homossexual, conviver com homossexual, você não precisa ficar pensando no que ele faz com a mão dele, no que ele faz com o corpo dele, certo? Esquece isso. Vive a sua vida e deixa que ele viva dele. Né? Se isso é uma coisa errada e faltosa, ela não é única, porque todos nós pecamos. É isso que Jesus falava. Todos nós pecamos. Atire a primeira pedra que nunca houver pecado. Tá? E se eu não conseguir me fazer completamente entendido ainda quanto a essa questão, eu queria lembrar também, né, como última tentativa aqui, eu queria lembrar que existem muitos homossexuais que são conservadores. Inclusive tem muitos homossexuais que criticam a própria parada gay. Eles acham, por exemplo, que a parada gay ela traz uma imagem do homossexual muito ruim para a sociedade, uma imagem de promiscuidade, de pouca vergonha, aquela coisa toda. Então tem gays que criticam isso, só que aí é que está a questão. Assim como gays criticam a parada gay, você conservador deveria estar criticando, por exemplo, a micareta, ou a promiscuidade sexual em geral, seja hétero ou seja homo, pelo Brasil inteiro. E mesmo que você fique só nisso, quer dizer, só na crítica, o que acontece, por mais que a crítica seja justificável, acho até que é a mesma, né? Porque existem muitos casais homossexuais que realmente se sentem incomodados com aquela visão da parada gay, né? Que eles não acham que todo homossexual daquele jeito e realmente não é. Só que é que tá, ninguém bate ou mata, né, ou até estupra um casal hétero, quer dizer, um homem ou uma mulher que está numa micareta, porque é pouca vergonha. Isso a gente não vê por aí, certo? E no entanto a gente vê casos até de pai e filho que andavam de mãos dadas que foram mortos a pauladas aí pelas ruas das grandes cidades brasileiras, porque acharam que eles eram homossexuais. Na verdade era pai e filho, ou irmãos que andam de mãos dadas, sei lá. Mas mesmo que fossem homossexuais, quer dizer, essa é a ponta final disso. E é isso que eu quero evitar que você estimule com a sua crítica, com o seu pequeno preconceito, que você pode pensar assim, poxa, mas eu tenho direito de me expressar, tudo bem, eu não quero bater em homossexual, não quero matar homossexual. Só que o problema é que começa aí, e você de repente estimula todo um ciclo, que termina lá na outra ponta, que é o cara lá que se acha acha uma justificativa para poder matar alguém. E a gente é um dos países que mais mata homossexuais, né? Então é isso, essa é a minha tentativa de dialogar com você, sabe? Tenta baixar um pouco a bola, assim, por mais que você ache errado, tudo bem, mas se você fica tentando justificar esse tipo de opinião, tentando justificar esses trechos do Levítico, tentando levar adiante isso, será que você vai trazer um resultado bom para o nosso convívio em sociedade? E não custa lembrar que na Grécia Antiga isso já acontecia. E não custa lembrar, se você acha que isso só acontece entre os seres humanos, pesquise por comportamento sexual dos bonobos. Tá? Um beijo, pessoal. Até a próxima.